Estou fazendo esse vídeo pelo seguinte: como vocês que acompanham meu canal sabem, eu sou um deísta. Ou seja, eu defendo a existência de Deus, apesar de eu não defender nenhuma religião. Para quem não sabe, deísmo é isso. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui pelo seguinte, porque frequentemente no Facebook ou em outras redes sociais, talvez no futuro não seja no Facebook que eu esteja debatendo em outra rede social, mas eu frequentemente me deparo com ateus, né? E eu frequentemente me deparo com um certo tipo de argumento dos ateus. E aí eu quero fazer esse vídeo exatamente para eu colocar o link nessas discussões. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, muito provavelmente é porque você estava discutindo comigo no Facebook e eu coloquei esse link. Mas enfim, esse vídeo aqui eu vou falar sobre o argumento Kalam, principalmente sobre o argumento Kalam, porque eu estou cansado de repetir isso 1 milhão de vezes no Facebook e em vez de ficar repetindo, eu estou fazendo um vídeo. Quando alguém ficar falando de novo a mesma coisa, eu vou colocar esse vídeo no qualquer rede social. E se você aí defende a existência de Deus e você se depara com ateus e eles usarem o argumento Kalam, eles alegarem que não há evidências da existência de Deus, você coloca esse vídeo lá também. Então, primeiro de tudo, eu vou definir minha posição. Eu sou um deísta. O que é um deísta? É uma pessoa que acredita em Deus, porém rejeita todas as religiões reveladas. Ou seja, você pode vir com um livro revelado, com uma Bíblia, com um Corão, com qualquer coisa que você diga que Deus revelou para você. Ou você pode dizer, Deus falou comigo e ele falou que você precisa acreditar que o Zé ali da esquina é o Salvador e que você tem que ir lá no bar e beber 5 cachaças por semana e aí você vai ser salvo. Qualquer coisa do tipo que você inventar aí de revelação e que você acreditar que Deus revelou para você, tudo isso eu rejeito. Geralmente todos os deístas rejeitam a revelação. Então deísta é isso, é uma pessoa que acredita em Deus e rejeita qualquer revelação. E por que eu estou falando isso? Porque geralmente quando eu falo que eu acredito em Deus, as pessoas acham que eu sou um cristão. E eu fico com muita raiva disso, porque as pessoas são retardadas e não entendem o que eu falo, mesmo depois de eu repetir. Não, eu sou um deísta, cara, peraí. Eu não acredito no cristianismo, entendeu? As pessoas não entendem, elas continuam argumentando contra o cristianismo como se eu fosse cristão, certo? Então o deísta é o seguinte, é um cara que se baseia na razão, na lógica, e através disso ele conclui que Deus existe, tá? O deísta é isso, o deísta rejeita a fé, ele rejeita o dogma, ele rejeita a revelação, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, se você não entendeu, você volta o vídeo, assiste 1 milhão de vezes até você entender. Assim eu não preciso ficar repetindo 1 milhão de vezes. Mas enfim, esse vídeo aqui especificamente não é sobre deísmo, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre deísmo também no futuro. Se você está assistindo esse vídeo aqui em 2020, 2150, provavelmente eu já fiz esse vídeo, você procura aí sobre deísmo, tá? Mas agora que eu estou gravando ainda não fiz. Então o vídeo de hoje é um vídeo bem simples sobre o que os ateus geralmente falam comigo nas redes sociais, para eu poder linkar esse vídeo e não perder meu tempo repetindo de novo a mesma coisa. Uma coisa que os ateus geralmente falam nas redes sociais, eles falam que não existem provas da existência de Deus. Então a minha resposta é o seguinte, existe sim senhor, prova da existência de Deus. Uma delas, o argumento Kalam. O que é o argumento Kalam? Vamos lá, eu vou falar passo a passo das premissas até a conclusão. 1. Tudo que tem início tem uma causa. 2. O universo teve início. 3. Logo o universo teve uma causa. Ah, mas teve uma causa, mas essa causa não necessariamente é Deus. Cara, se o universo teve uma causa, só que o universo é o conjunto de todo espaço e tempo. Se existiu uma causa antes de existir o espaço e o tempo, essa causa precisa ser imaterial, metafísica, eterna. Óbvio que ela precisa ser eterna, porque antes de existir o tempo, não existia tempo. Duh! Então não existia antes e depois. Essa causa precisa existir na eternidade. Ou ela precisa existir fora do tempo. E qualquer coisa que é imaterial, existe fora do tempo, não faz parte dessa realidade física, é uma coisa eterna. Agora você imagina uma coisa imaterial e eterna que gerou a existência do universo. Mas pelo argumento Kalam, essa coisa necessariamente existe, porque tudo que tem início teve uma causa. Se o universo teve início,
Se o espaço e o tempo tiveram início, eles têm uma causa que está fora do espaço e tempo. E por essas características, pela definição geral do que seria Deus, nós já podemos concluir que Deus existe, tá certo? Agora, esse Deus é o Deus cristão? É o Deus judeu? É o Deus muçulmano? É o Henri Cristo? É o Sai Baba? Isso é outra história, entendeu? Isso é uma outra questão. Eu não defendo o Deus cristão. Eu particularmente nem defendo o Deus anselmiano. O que é o Deus anselmiano? É o Deus cujo ser é tão perfeito que é inconcebível que você imagine um ser mais perfeito que ele. Para quem não sabe, procure o Santo Anselmo e o argumento ontológico, tá? Mas eu particularmente rejeito o argumento ontológico e eu não acredito no Deus anselmiano, mas eu acredito no argumento Kalam, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não sei se Deus é perfeito, pode ser que ele não seja perfeito, pode ser que seja logicamente impossível ele ser anselmiano, entendeu? Pode ser que a onipotência seja logicamente impossível ou que a onisciência seja logicamente impossível. Então nem existe a questão de um ser anselmiano se ele é logicamente contraditório. Tá? Para quem não sabe, eu sou epistemologicamente racionalista. Eu sigo a razão até as últimas consequências. Se a razão me diz X, eu vou acreditar em X. E a razão me diz que Deus existe, mas não que um Deus anselmiano existe. Agora, eu estava debatendo com um ateu uns dias atrás, e talvez é só por isso mesmo que eu vou falar o que eu vou falar agora, porque é tão retardado que eu acho que eu não precisava colocar nesse vídeo, mas eu vou colocar para caso eu encontre outros retardados e eu tenha que linkar isso aqui para não precisar ficar repetindo a mesma coisa de novo. Ele disse que nem tudo que tem início tem uma causa, porque ele disse que fenômenos quânticos acontecem sem causa. Então, tipo, cara, você tá maluco, você bebeu água sanitária. Talvez você não saiba a causa de fenômenos quânticos, isso não significa que eles estão acontecendo sem causa. Afinal, se eles acontecessem sem causa, então por que eles acontecem em alguns momentos e não em outros momentos? Isso não faz o menor sentido, tem que existir uma razão para isso. Você pode não saber explicar essa razão. Aliás, você devia admitir sua própria ignorância, né? Eu acho muito estranho você achar que você pode saber tudo, sobre tudo. Óbvio que nós não sabemos muita coisa. Nós não sabemos por que acontece a lei da gravidade. Nós não sabemos o que causa o magnetismo. Nós não sabemos, inclusive, o que causa atração e repulsão entre partículas. Isso não quer dizer que você vai dizer, então não tem causa. Eu não sei, então não tem causa. Você é retardado. Para de ser retardado. Então a premissa número 1, obviamente, é verdadeira. Tudo que tem início tem uma causa. A única coisa que pode não ter causa são coisas que não têm início. Como, por exemplo, Deus. Porque outra pergunta frequente dos ateus é que eles dizem, se Deus causou o universo, o que causou Deus? Cara, essa pergunta é retardada. Entendeu? Deus é, por definição, ele não teve início. Somente aquilo que teve início tem uma causa. Uma coisa que não teve início. E por definição, Deus existe antes do tempo. Ele está fora do tempo. Agora, você me explica como é que uma coisa que existe fora do tempo pode ter início. Entendeu? É idiota você perguntar isso. Agora vamos para uma outra objeção que as pessoas têm ao argumento Kalam, que eles dizem que o universo não teve início. Tudo bem, vamos supor que o universo não teve início. Aí sim o argumento Kalam, ele não funciona. Claro, o universo só teve uma causa se ele teve início. Se ele não teve início, ele não teve uma causa. Mas aí eu vou apresentar um outro argumento que serve para o universo eterno, que é o seguinte, é a lei da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica, que diz que todo sistema fechado tende à desordem. Ou seja, um sistema fechado, sem interferência externa, ao longo do tempo, ele vai se desordenando, ele vai se misturando e vai se tornando homogêneo. Então, o que aconteceria com o universo se ele fosse eterno e fosse um sistema fechado, sem nenhuma interferência de algo externo a ele? Ele seria totalmente homogêneo. Ele seria uma massa disforme. Não haveriam planetas, estrelas, muito menos seres vivos. Então, o que acontece? Se o universo for eterno e ele ainda tiver ordem, e por ordem eu quero dizer a separação, por exemplo, se existe ar, água, terra,
Se existem planetas, estrelas, isso é ordem, tá? Por mais que você diga, não, mas isso não é ordem, isso é caos. É porque você não entendeu o conceito, entendeu? Caos é quando você tem uma coisa toda misturada, toda homogênea, que não tem forma nenhuma, entendeu? Se o universo é eterno, mas ele ainda contém uma organização da matéria, isso significa que ele tem uma interferência externa, que ele não pode ser um sistema fechado. E para ele não ser um sistema fechado, tem que existir alguma coisa fora do tempo e do espaço, porque o universo engloba todo o tempo e o espaço, para manter a ordem. E essa coisa tem que ser Deus. É o Deus cristão, é um Deus genérico, ele interfere no mundo, ele não interfere no mundo. Enfim, todas as características específicas são uma outra questão. Esse argumento ele só estabelece que existe alguma coisa que você pode chamar de Deus. Agora, quais são as características? Isso é outra história. Então não venha de novo me dizer, mas isso não prova o Deus da Bíblia. Tá, não prova. Eu não sou cristão, eu sou deísta, entendeu? Você não sabe o que é isso? Vai estudar, ler um artigo qualquer sobre isso. Agora, uma outra objeção retardada que me fizeram no Facebook, e que eu só estou colocando aqui porque fizeram essa objeção, caso façam de novo, é que a conclusão não segue das premissas, ou seja, a conclusão do argumento Kalam não segue das premissas. Se você pegar que tudo que tem início tem uma causa, e isso for verdade, e que o universo teve início, e isso for verdade, então não segue que ele teve uma causa. Cara, se você acha isso, você não precisa estudar lógica, você precisa de um transplante de cérebro. Agora eu vou entrar na epistemologia. Alguns ateus eles tentam desprovar a existência de Deus através de afirmações epistemológicas. O que eles fazem? Eles afirmam cientificismo. Eles dizem que toda verdade precisa ser provada através da observação e da ciência. Isso é falso. O cientificismo é falso e o próprio cientificismo não pode ser provado pelo método científico. Ou seja, a própria afirmação de que toda verdade precisa ser provada cientificamente não é uma afirmação provada cientificamente. Você não pode provar cientificamente que toda a verdade precisa ser provada cientificamente. Essa é uma afirmação filosófica, epistemológica, e se ela for verdade, ela se autorrefuta. Porque se ela for verdade, ela é falsa, porque ela não é baseada no método científico. Então aprendam uma coisa, o cientificismo é falso. Existem verdades que não são provadas pela ciência. Em verdades filosóficas, matemáticas, a própria base da ciência se baseia em axiomas não científicos. Verdades éticas, estéticas, vários tipos de verdade não são provadas cientificamente. Então esse argumento não vale de você dizer que Deus não existe porque ele não pode ser provado cientificamente. Errado. Ele pode ser provado logicamente, pode ser provado filosoficamente. Ou ele pode ser desprovado também, logicamente. Por exemplo, se você provar que o conceito de Deus como um todo é logicamente incoerente, se você provar que ele é um quadrado redondo, você vai provar que Deus não existe. Acontece que ninguém provou isso. O máximo que você pode fazer é provar isso pelo Deus anselmiano. E isso eu concordo. Eu acho que o Deus anselmiano é um quadrado redondo. Porque ele é um ser onipotente, onibenevolente e ao mesmo tempo existe o mal. Esse é o problema do mal. Inclusive, para quem quer entender melhor o problema do mal, eu recomendo um livro do Alvin Plantinga, chamado God, Freedom and Evil, em que ele explica brilhantemente o problema do mal, brilhantemente pelo lado anselmiano. Apesar de eu não concordar, eu tenho que reconhecer que os argumentos dele são muito bons. Então, para simplificar a questão, qual é a epistemologia verdadeira, se não é o empirismo e o cientificismo? A epistemologia verdadeira é o racionalismo, entendeu? O que é uma epistemologia? É a forma que você tem de obter conhecimento. A forma que nós temos para obter conhecimento é a razão. É por isso que nós obtemos conhecimento e não os animais, que não têm razão. Eles não podem entender nem sequer aquilo que eles observam. Até mesmo o conhecimento vindo da observação, ele só é conhecimento porque nós temos a razão para interpretar os dados empíricos. Então uma coisa é certa, todo conhecimento depende da razão. É por isso que eu sou um racionalista e não um empirista. Agora, existem conhecimentos que você obtém empiricamente e você usa a razão para obter esses conhecimentos, até mesmo empiricamente.
E existem conhecimentos que você obtém a priori, ou seja, você obtém pela razão pura, pelo mero raciocínio, você obtém certos conhecimentos. E vou dizer mais uma coisa, o racionalismo é uma epistemologia irrefutável, porque para refutar o racionalismo, você teria que usar um argumento lógico, ou seja, você teria que raciocinar, você teria que construir um conhecimento baseado na razão para provar que não se pode construir conhecimento através da razão. Você teria que argumentar para provar que não se pode argumentar para obter algum conhecimento, e você estaria obtendo o conhecimento através da argumentação. Então, para negar o racionalismo, para negar que para obter conhecimento você precisa usar a razão, você precisa automaticamente pressupor que o racionalismo é verdadeiro. Então, ele é uma epistemologia irrefutável. Eu recomendo a todos que estiverem assistindo esse vídeo, desistam do cientificismo, desistam do empirismo, adotem o racionalismo como a sua epistemologia. Parem de relativizar as coisas e usem a razão para descobrir a verdade. Lembrando que o argumento Kalam ou o argumento da entropia, que são os dois argumentos que eu apresentei nesse vídeo, eles não provam nenhum Deus específico. Eles provam apenas que o universo tem uma causa metafísica e atemporal, ou eterna. Eles não provam Deus anselmiano, o Deus cristão, e nem eu sei quem é esse Deus. Eu não tenho nenhuma fé, eu não tenho nenhum dogma. Eu sou um deísta. Repetindo, deísta é uma pessoa que acredita na existência de Deus, mas que não tem nenhum dogma, nenhuma fé, e nenhuma escritura, nenhum livro, nenhum grupo, nada. Entendeu? Assim como os ateus também não têm. Os ateus também são pessoas independentes, que não seguem nenhum guru, nenhuma fé. O deísta também. Ele não segue nenhuma fé, porém ele acredita que Deus existe. Essa é a diferença. Então, pessoal, é isso. Esse vídeo era só para apresentar esses dois argumentos, responder algumas objeções frequentemente que eu encontro na internet, para que eu possa linkar esse vídeo para as pessoas e perder menos tempo repetindo a mesma coisa nas redes sociais. Então, nesse pequeno vídeo, eu apresentei o argumento Kalam e o argumento da entropia, que provam a existência de Deus através da razão. Eu apresentei a razão pela qual você deve rejeitar uma epistemologia empirista ou cientificista. Eu apresentei a razão pela qual a epistemologia racionalista é irrefutável. Então eu recomendo que você abrace a razão a priori como a sua fonte de conhecimento. Se você tem alguma refutação ao que eu falei nesse vídeo, poste nos comentários. Se você se deparar com ateus nas redes sociais, linke esse vídeo para eles. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Dê um like nesse vídeo. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal. E lembrando que agora, nesse momento, eu estou fazendo Hangouts num outro canal chamado Debate Livre. Então se inscreva lá no Debate Livre. A menos que você esteja assistindo esse vídeo no ano 2480, porque nesse momento eu já vou estar morto e não vou estar mais fazendo Hangout. Então valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.